Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 8. Já estamos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Terminamos o capítulo 7, Davi desejando construir para o Senhor um templo, e Deus não aceitou o desejo, como eu disse na exposição passada, e lá na frente ele passa a planta para Salomão, e ele diz: tudo quanto o Espírito me deu. Ele passa para Salomão o desejo do templo, creio eu, da construção do templo, que veio do próprio Deus. Então, vindo do próprio Deus, ele fala para o profeta, e o profeta faz porque Deus é contigo. Por que ele fala com o profeta? Porque ele desejou, mesmo o desejo vindo do próprio Deus, ele queria saber, ele queria instruções, então ele fala com o profeta. E quando ele passa a planta para Salomão, ele disse que o Espírito de Deus tinha colocado na sua mente, ou seja, tinha dado a ele um entendimento acerca de como seria esse templo. O profeta diz: faz porque Deus é contigo. Ele busca orientações do Senhor, diferente de Saul, que buscava orientações com os homens, com seus comandantes. Então esse é o perigo. Olha só, Saul dizendo para o profeta Samuel: os soldados tomaram bois, ovelhas do despojo, melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Ele consulta e ele segue as instruções dos homens, dos seus soldados. Saul, na época, isso vai ser a sua queda, a sua destruição, e é a queda de muitos líderes, principalmente nesse período que Davi está vivendo de instabilidade. Uma instabilidade porque os reinos estavam abatidos. Tudo de cabeça baixa, ninguém ousava levantar a cabeça para guerrear contra Davi. Não. Os reinos estavam abatidos. Então nós temos aí uma instabilidade. É a hora que surge o desejo de construir o templo, que certamente vinha do próprio Deus. Vamos entender isso na sequência dos estudos. Porque até a planta do templo Deus deu a ele. E lá na frente ele vai passar para Salomão. Enfim, todos os detalhes. Perigo é aí na instabilidade. Como um rio, que quando chove, as águas transbordam e muitos peixes saem do rio e morrem na lama. Quando a nossa mente se transborda de ideias, talvez por uma estabilidade financeira, uma bênção que Deus nos deu, e nós vamos fazendo o que queremos, como Saul fazia, e o que acontece? Muitos morrem na lama. Imagina o peixe, o rio transborda o seu leito, o peixe sai. Outro dia apareceu um vídeo na internet, o pessoal pegando peixe no meio da estrada, cada um grandão, era do rio e morre na lama. As ideias, a nossa mente é muito fértil. Então o perigo da instabilidade é nós seguirmos a nossa mente, a fertilidade da nossa mente. Muitos morrem na lama, como esses peixes. Quando o rio transborda, quando a mente transborda de ideias, Davi sente uma instabilidade. Qual é o meu próximo passo? Consultar o Senhor. Ele fala com o profeta, e o profeta dá um peso. O profeta envolve o Senhor, faz porque Deus é contigo. Aí então naquela mesma noite o Senhor entra, o profeta volta e diz que não é ele. Como assim? É como se Deus estivesse dizendo: meu amigo, eu não te chamei para construção, te chamei para guerra. Te chamei para guerra, de estar desviando do propósito. Enfim, Deus chamou Davi para a guerra. O capítulo 8, amados, já se inicia o capítulo 8 com uma guerra, com guerras. O início das guerras, conquista, as vitórias militares de Davi. É assim que se inicia o capítulo 8. Então Davi, se ele pega o templo para construir,
ele já ia se desviar da sua missão, que era abater os reinos e deixar em paz para Salomão, para ele poder construir o templo em período de paz e não de guerra. É o que vai acontecer lá na frente. 1 Coríntios 7:20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Talvez Davi se desviar da sua missão. Qual era a sua missão principal? Libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E vai ser a primeira nação que Davi vai pegar aqui. Vai ser os primeiros povos que Davi vai pegar, são os filisteus. No primeiro versículo já começa Davi e os filisteus. Vamos ver aonde começa essa história, ou pelo menos vamos pegar aí num fio da meada, lá na frente, assim, uma boa referência para nós falarmos sobre os filisteus, vai ser aqui, ó. Juízes 3, de 1 a 4. Juízes 3, de 1 a 4. Olha só. São estas nações que o Senhor deixou para por elas provar os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Lembra que eles entraram na terra e até aí não tinham inimigos para a guerra, passou-se gerações e as nações fraquinhas, abatidas, e vão se crescendo, porque Deus deixou para provar eles. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior em combate. Aí vem aqui, começa assim, ó, os cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os aveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então os filisteus, desde aquela época, eles tinham 5 príncipes. Nós vamos ver isso aí mais para frente, quando eles tomam a arca na época de Eli. Eles tomam a arca da aliança e são 5 príncipes unidos, que se unem para combater os seus inimigos. Então daí vem os filisteus cercando, crescendo e cercando Israel. Olha só, Juízes 13:1. O que vai acontecer? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Imagina aí o povo cativo, dominado pelos filisteus durante 40 anos. Não são 40 dias, são 40 anos. Nasce, geração, são 40 anos. E eles estão dominando o povo de Israel. Dominaram durante 40 anos e vão continuar dominando. Vão continuar dominando o povo de Israel. Até que em Juízes, capítulo 13, versículo 5, a Bíblia vai dizer assim, ó: e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então Sansão não foi levantado como juiz para libertar totalmente Israel. Ele iniciaria a libertação. Você vê que a nação está dominada pelos filisteus. Dominada. E continua dominada. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Juízes 15:20. Quando Sansão está lá fazendo as suas proezas, eles estão dominados pelos filisteus. São várias cidades, vários lugares dominados pelos filisteus. Israel. E você vê que certamente eles estavam já misturados. Sansão não havia dificuldade para se casar uma filisteia com um israelita. A gente vai ver isso aí na época de Sansão.
Devia ter uma mistura ali de israelita com filisteia, filisteu com israelita, porque a Bíblia diz que eles deram suas filhas em casamento e tomaram as filhas. Então, o povo de Israel está misturado. É um povo mestiço, misturado com os filisteus. Então, essa era a missão que Deus deu a Saul. E depois Deus deu essa missão a Saul. Qual era a missão de Saul? Primeiro rei de Israel. Israel continuava dominado pelos filisteus. E Deus falou assim: o clamor do meu povo subiu até a mim. Vai lá, unge Saul, porque ele vai libertar Israel das mãos dos filisteus. Então até aí eles são servos dos filisteus. E continuam dominado em todo o reinado de Saul durante os 40 anos que Saul governou. Então são aí mais de 100 anos de domínio. Se formos fazer aí uma conta aí, são mais de 100 anos de domínio dos filisteus sobre Israel. Eles estão dominados e Davi e Saul foi levantado com essa missão. Só que ele desviou o foco. Ele desviou o foco, começou a perseguir a Davi. E os filisteus gostaram da ideia da guerra civil. Com certeza era uma boa ideia para eles. Começaram a perseguir a Davi. E Saul não destruiu os filisteus. E não destruindo os filisteus, morreu pela mão deles. Ele e seus filhos morreram pela mão dos filisteus. Então Deus manda ungir a Davi, ainda com essa missão de destruir, libertar o povo das mãos dos filisteus. Você vê que foi uma missão difícil, porque agora a gente tem um povo misto. Imagina na época de Davi, que ele vai lutar contra os filisteus. Aí tem um camarada que ele é filho de um israelita com uma filisteia. É um troço de doido. Eles estavam misturados, não foi só Sansão que quis se misturar. Então nós temos aí, na época de Sansão, até foi 3.000 homens. Você não sabe que os filisteus governam sobre nós? Eles dominam. 3.000 homens para prender Sansão. Aí estava em zona de conforto, no domínio dos filisteus. Então certamente seria uma guerra difícil, até mesmo para Davi. Uma guerra, em parte, civil, por causa da mistura dos casamentos místicos. Não sei quantos foram, não sei, mas certamente houve casamentos, porque a Bíblia diz que eles deram suas filhas em casamento, não especificamente aos filisteus, mas com certeza deram, e tomaram as filhas também. Então seria uma guerra difícil contra os filisteus, mas Davi guerreou, e ele abateu os filisteus, humilhou os filisteus, e nós vimos essa guerra contra os filisteus, um homem matando 300, lá numa lição passada que nós fizemos. E agora é o resto. É o que sobrou daquelas guerras anteriores. Davi vai lá e humilha eles. Derrota. Mata os filisteus. E que eu me lembre, depois daqui, a gente não ver mais falar em guerra contra os filisteus. Que eu me lembre. Pode ser que eu esteja enganado. Mas Davi teve uma vitória, humilhou os filisteus. O primeiro povo que ele pegou nessa guerra. O segundo, os moabitas. Os moabitas também perturbaram o povo de Israel. Quem eram os moabitas? Moabe e Amon. Era filho de quem? Eram os filho e neto de Ló. Filho e neto de Ló, lembra? As duas filhas embebedaram o pai, tiveram relação com o pai e nasceu Moabe e Amon. Moabitas
e Amonitas. Eles deram origem a essas duas nações. E os moabitas, quando Davi pegou eles, encurralou, matou certamente o rei, os líderes, e os que sobraram, foi feita uma seleção com uma corda. Em um dos salmos é até dito, parece que é o Salmo 116, cordéis da morte me cercaram. Então existia uma medida feita numa corda, talvez em côvados. Hoje é a nossa trena, o nosso metro, mas era um pedaço de corda e os homens eram medidos, e os que davam aquela medida viviam, e os que não davam eram mortos, e os que ficaram vivos ficaram pagando impostos para Davi e o seu reino. Do versículo, esse é o versículo 2, também a morte dos, agora os moabitas aparece lá na frente, se não me falha a memória, lutando contra Josafá, o rei Josafá. Versículo 3 ao 9, aí nós vamos considerar também 1 Crônica, capítulo 18, que é o mesmo assunto e costuma nos dar uns detalhes. 1 Crônica 18, que nós temos que considerar também nessa lição. 2 Samuel 8, 1 Crônica 18, vamos ter o mesmo assunto, só que às vezes tem alguns detalhes lá em 1 Crônica que aqui não tem. Então vamos considerar aí, do versículo 3 ao 9, a derrota dos sírios. A derrota dos sírios. Olha só o que diz lá em 1 Crônica 18, 4. Davi se apossou de 1000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, e ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Se apossou de 20.000 homens. Se apossou dos seus carros de guerra. O que seria carros de guerra? Carroças. Era uma carroça preparada para a guerra. Tem aí na história, carroças preparadas para a guerra, talvez com 1 ou 2 cavalos. 2 cavalos para ficar mais potente. Então eram os carros de guerra da época. E certamente 2 homens em cima. Um para guiar e também matava seus oponentes, e o outro para matar. Tacar lança, tacar flecha, meter a espada no oponente, colocar algum pretexto, alguma coisa assim de ponta para cortar os inimigos. Enfim, esses eram os chamados carros de guerra na época. E Davi se apossou de 1000 desses carros. 1000 dos seus carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. E 100 cavalos de carros de guerra. Tirou os cavalos do carro de guerra. Tirou o cavalo, é a mesma coisa que você pegar um tanque hoje do exército e tirar o motor. Acabou. Não tem mais utilidade. Esse povo, os sírios, parece que eles eram bem dependentes de cavalos na guerra. E Davi vai alejar os cavalos, os outros vai levar 100 e vai alejar os cavalos, deixá-los aleijados sem utilidade para os sírios. E no meu entendimento, esses 20.000 homens, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, que ele se apossou, ele tomou posse, certamente se renderam a Davi. A fama de Davi vai se estendendo, e depois que ele tomou Jebus, a cidade dos Jebuseus, enfim, a fama dele vai se estendendo, e a melhor coisa é se render. No meu entendimento, esses soldados, que diz aqui, ó, Davi se apossou. No 2 Samuel 8,4, tomou Davi deles. 1 Crônica 18,4 diz, se apossou. Em 2 Samuel 18,4 diz, tomou Davi deles.
1.700 cavaleiros e 20.000 homens a pé. E aleijou Davi os cavalos de todos os carros, exceto 100 carros deles que deixou. Só deixou 100. O resto, aleijou os cavalos, ou seja, tirou o motor do carro. Tirou o motor do carro, carro sem motor não anda. Aí ficou difícil para os sírios. No meu entendimento, esse exército se rendeu a Davi. Eles se renderam e passaram a ser servos. Depois Davi vai colocar guarnições. Quando os sírios de Damasco vieram ajudar seu aliado, vieram ajudar o rei lá, que estava sendo derrotado por Davi, ele pediu ajuda aos seus aliados de Damasco, e eles vieram. E diz o texto que Davi feriu 22.000 deles, e ficaram pagando tributos a Davi. Veio um exército, Davi feriu 22.000, então não foi todos. Os outros se renderam ou voltaram correndo. Enfim, feriu 22.000 deles. Davi, depois de ter ferido os sírios, aqueles que vieram socorrer, aí agora os despojos dessas guerras. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. Levou escudos de ouro. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro. Imagina quanto ouro. Usado os oficiais que usavam. Então não era todos, era só os oficiais, mas no exército tem muitos oficiais que usavam os escudos de ouro. Devia pesar muito, né? O ouro pesa demais. Imagina um escudo de ouro. Certamente esses oficiais, eles tinham seus escudeiros. Um homem forte, uma estrutura boa, muscular, para poder carregar esses escudos de ouro que devia pesar muito. Talvez eles só pegassem para ostentar, não sei. Então Davi leva esses escudos para Jerusalém. Já começa a fazer os preparativos para a construção do templo que foi feito por Salomão. Aí está em 1 Crônica 18, 7, e também o versículo 7 do capítulo 8 de 2 Samuel. E tomou Davi os escudos de ouro que traziam os servos de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. Também de Beta e de Beerote, cidade de Hadadezer, tomou Davi grandes quantidades de bronze. Começa os preparativos para o templo. O bronze também é um material pesado, deve ter colocado naqueles 100 carroças, 100 carros que ele tomou desse Hadadezer, fora os que Davi tinha. Versículo 12. 2 sírios, 2 moabitas, 2 amonitas, 2 filisteus, 2 amalequitas e 2 despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi começou a juntar os materiais para a construção do templo. Tomou desses reinos, os despojos, dominou esses reinos, tomou ouro, prata, bronze, materiais preciosos e levou tudo para Jerusalém, para a construção do templo. E consagrou ao Senhor para a construção do templo. Aí o rei de Amate, versículo 10 e 11, o rei de Amate, sabendo que Davi havia derrotado o rei da Síria, lhe enviou presentes
pela mão do príncipe, pela mão do seu filho, que era o príncipe. O inimigo de meu inimigo é meu amigo. Tem um ditado aí que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então esse reino aqui era inimigo de Hadadezer. Quando soube que Davi tinha derrotado o seu inimigo, tinha dado alívio, certamente havia incursões de guerras contra ele, e agora ele está livre desse inimigo. Então ele manda presentes para Davi. Ele manda pelo seu filho presentes. Então, aí no versículo o rei, 1 Crônica 18:11, o rei Davi consagrou esses utensílios, tudo que ele levou, como fizera com a prata e com o ouro, tomados de todas as nações, Moabe, Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque. Os amalequitas também foram derrotados por Davi. Agora vamos ver algumas informações nessa guerra, porque agora Davi vai começar a distribuir os cargos de confiança entre os seus homens, entre os seus valentes. E, como diz, quem planta, colhe. Então agora chegou o momento que Davi já levou todo o material, já estão em paz. Os filisteus já foram derrotados. Israel volta a ter todo o seu domínio, livre dos filisteus. Embora acredito que aquela mistura, quem casou, aquela mistura deve ter continuado. Mas agora eles estão livres dos seus inimigos. Vamos ver aqui, ó, 1 Crônica 18 nos traz uma informação importante sobre um dos valentes de Davi. Abisai, filho de Zeruia. Isso aqui não diz em 2 Samuel 8. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Aí, no versículo 13 lá de 2 Samuel diz assim: e ganhou Davi fama quando, voltando da derrota dos sírios, feriu 18.000 no Vale do Sal. E 1 Crônica 18 destaca Abisai, que claro que a vitória foi de Davi, mas Abisai é um comandante de tropas. E o texto diz que ele causou essa derrota. Ele derrotou os 18.000 edomitas. Abisai, como eu disse, era um comandante de tropa. Olha só, 1 Crônicas 11:20. Abisai, o irmão de Joabe, era chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se tão famoso quanto os 3. Matou 300 homens com uma lança. Basicamente um exército. 300 homens sozinho com uma lança. Ele matou. Então esse é Abisai. Um dos heróis que vai ser destacado aqui nesse texto que vai seguir. Então, segundo 1 Crônicas, destaca aí o Abisai, que era um valente de Davi, comandante de tropas, que matou esses 18.000. Ele, com certeza, não sozinho, mas com seu exército, com seus comandados, causou aí essa derrota grande entre os edomitas. 18.000 homens foram mortos no Vale do Sal. Vale do Sal. Então, versículo 14 e 15. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas.
E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Agora, sem opressão, direito, quem toma o que é direito seu, justiça. Até aí Davi está governando o povo. Agora vamos continuar destacando os homens aqui. Eu fiz esse destaque aí de Abisai porque Primeiras Crônicas destaca que ele que matou os edomitas. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aitude, era o arquivista real. Vamos ver Joabe. Como que Joabe chegou ao comandante geral do exército? Volta lá, na tomada de Jebus. Na tomada de Jebus, Davi diz: quem sair na frente vai receber o comando do exército. Quem for primeiro, Agora eu não sei quem entrasse em Jebus primeiro, uma cidade, uma fortaleza fortificada. Sei que a Bíblia diz que Joabe saiu na frente e recebeu o comando geral do exército. Honra ao mérito. Não foi porque era sobrinho de Davi, não. Porque ele é filho da irmã de Davi. Não. A proposta foi essa. E Joabe saiu na frente e recebeu o comando do exército. E o outro camarada aqui, Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Imagina um arquivista naquela época. Hoje você tem um pendrive para arquivar, tem as nuvens, tem o Google Drive, não sei nem pronunciar, tem vários mecanismos onde você tem a garantia que a traça barata, as pragas, não tem acesso. Imagina um arquivista naquela época, arquivar e guardar, porque com o tempo, a hora que o rei pedisse, a hora que talvez o comandante do exército pedisse, tinha que ter. Por isso é uma função importante. Sempre foi o arquivista. Então esse camarada recebeu esse cargo importante de arquivista. Ele era o arquivista real. E vamos ver agora a primeira função, que era o comandante geral do exército, Joabe, e agora o comandante espiritual. Exército da terra e exército do céu. Comandante espiritual seria o sacerdote. Seria o sacerdócio, sacerdote. Foi assim que lá na frente Adonias vai conseguir tomar o reino. Um comandante geral do exército, Joabe, que vai trair Davi, vai passar para o lado dele. E o sacerdote, se não me falha a memória, Abiatar, que também vai dar um apoio, uma força política na época. Era o sacerdócio e o comandante do exército. E agora vai ser o Zadok. Zadok vai ser o líder. Líder. É bom destacar. Eu preciso destacar isso aqui. Sobre Zadok. Zadok, filho de Aitube e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Seraías era o secretário. O secretário também é uma função muito importante. Mas vamos destacar o sacerdócio, que era uma função importantíssima. 1 Crônica 12 nos fornece a lista dos que estavam com Davi, dos que foram a Davi lá em Ziclag. E também dos que foram a Davi em Hebrom, quando Davi estava em Hebrom. Aí no versículo 28 diz assim, ó: Zadok vem a Davi em Hebrom, um jovem valente, e com ele 22 oficiais da sua família. Era um jovem que lutou muitas guerras com Davi, valente,
que foi a Davi a Hebron, lutou as guerras, e agora ele está recebendo aí o sacerdócio. É bom a gente se aprofundar nisso aqui, ó. 1 Crônica 24, 3, só para a gente ver a raiz. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupo para que cumprissem suas responsabilidades. Então nós temos Nadab e Abiú morto, que eram filhos de Arão. Aí sobrou quem? Eleazar e Itamar. O sacerdócio ficou muito tempo com a linhagem de Itamar. Eli, lembra de Eli? Que vem dessa linhagem e assumiu o sacerdócio. E a casa de Eli caiu, houve profecia contra a casa de Eli e se cumpriu. Saul mata os sacerdotes na cidade de Nob. Então só escapa esse, Abiatar. E Abiatar aqui, ele já tem um filho, que é o tal de Aimeleque, na idade para assumir o ministério sacerdotal. O único que escapou, e agora ele tem um filho, tem uma semente. Só que agora as coisas mudaram. Quem está assumindo a liderança sacerdotal não são mais os descendentes de Itamar, são os descendentes de Eleazar, que é encabeçado aqui por Zadok, que passa a ser o chefe, o sacerdote, o primeiro sacerdote, que vai ser aqui, tá aqui no texto, né? Zadok, filho de Aitube, depois vem Aimeleque, filho de Abiatar, e era um sacerdote. Nessa época aqui de Davi. Então não sei onde estava essa linhagem sacerdotal de Eleazar durante esse tempo. Sei que ressurge aqui com Zadok na época de Davi. Porque até então os sacerdotes que comandavam eram os descendentes de Itamar. Vamos para o versículo 18. Banéias, filho de Joiada, tinha o cargo dos Quereteus e Pelegeus, e os filhos de Davi eram ministros de Estado. Os filhos de Davi eram tudo ministro, imagina. Vamos dar um destaque aqui também a Banéias. Ministro de Estado a gente sabe como é que é, mas vamos dar um destaque aqui nesse herói também, que vai receber aí essa recompensa, vai ser abençoado por Davi. Vamos destacar aqui, ó, 2 Samuel 23, de 20 a 23, vamos ver aqui alguma coisa sobre Banéia. Banéia, filho de Joiada, comandava os Queretitas e os Paretitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então ele tem um cargo bem alto. Ele comanda até os filhos do homem, até os filhos do rei Davi, olha só. 1 Crônica 18, 17. E os filhos de Davi eram seus principais oficiais. Banéia, filho de Joiada, era um corajoso soldado que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Imagina, você descer num buraco, uma cova, você ficar de cara a cara com um leão num buraco. Eita, outro dia apareceu na internet aí um varão todo lanhado de onça. Tinha uma placa dizendo não entre, não travesse. Ele atravessou os seus limites, mas cada brecha no corpo, com aquela unha do bicho que só a misericórdia de Deus. Parecia que estava cortando um bife. Imagina você de cara a cara com um leão. Um homem muito corajoso. Olha só.
matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. 2 dos melhores de Moabe. E um dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Misericórdia. Também matou um egípcio, de grande estatura, um gigante. Um egípcio gigante. O egípcio tinha na mão uma lança, e Bané o enfrentou com cajado. Olha o homem. Que valente. Mas não é Bané, é Deus com ele. O homem temente a Deus, com certeza. O egípcio tinha na mão uma lança, e Bané o enfrentou com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Bané, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto aos 3 principais guerreiros de Davi, e foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. 2 Samuel 23, de 20 a 23. Dá uma olhada aí, para a gente ver um pouco sobre esses valentes. Sobre a história desses valentes. Que não são qualquer homem. São valentes mesmo. Um cara. Saíram com Davi. Alguns saíram do buraco, da caverna de Adulão, aqueles correndo de Saul, e chegaram aos seus valentes. E nós estamos aí. Nós precisamos ser os valentes de Jesus, lutando contra o pecado, lutando contra os gigantes que aparecem. Temos que encarar e vencer, porque aqui esses homens estão sendo recompensados com cargos de honra. Mas Davi, ele prefigura Cristo, e o Senhor está reinando sobre todo Israel. E vai chegar o dia que ele vai chamar: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você tem sido valente? Tem lutado contra o pecado, contra o inimigo? Que nós seremos recompensados. Teremos um novo nome. Novo céu, nova terra. Tomaremos posse. Toda a Bíblia aponta para a vitória da igreja. Nós estaremos na Nova Jerusalém celestial. Você tem sido valente de Davi, de Jesus? Ou tem sido derrotado, feito aliança com gigantes? Com medo? Olha para o pecado e diz: se acovarda. Vai chegar o teu dia. Vai chegar o meu dia de nós sermos coroados. Não para uma vida como esses daqui, mas para uma vida eterna. Esses daqui, eles vão continuar sofrendo as aflições, angústia, perseguição. Mas nós não. Nós teremos uma vida eterna. E quando morrer, para quem não for transformado no abrir e piscar de olhos, morrer, partir dessa vida, a Bíblia diz: segue-se as obras. Quais são as suas obras? Quais são as minhas obras? Eu tenho vencido o pecado? Que o gigante agora é o pecado.
Gigante agora são as tentações que estão diante dos meus olhos. Eu preciso matar. Preciso eliminar. Como Davi, não bastava o gigante estar caído. Ele podia levantar. Davi foi lá e cortou a cabeça. Agora ele não levanta mais. Tem gente que luta contra o pecado, luta, mas deixa no seu celular aquela rede social que está te tentando. Elimina, deleta. Porque aquilo que você não domina vai te dominar. Aquilo que eu não domino vai me dominar. Fato. O mal se corta pela raiz. Como é que está a sua história com o seu gigante? Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Te darei uma dinastia eterna. O Senhor disse para Davi. Jesus já está reinando sobre todas as nações da terra. A sua guerra, a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, como fora desses homens, mas contra as hortas, as potestades do inferno, que atua nas regiões celestiais. Pense nisso. Pense no que você tem lá em cima. Não ameis o mundo e nada que no mundo há. Eu vou fechar aqui com a história do pastor que foi visitar o irmão, muito tempo sem ir na igreja. E o pastor, chegando na fazenda dele, ele começou a mostrar a propriedade. Tá vendo, pastor, aquela cerca lá em cima? Lá, pastor, lá embaixo. É a divisa da minha propriedade. Tá vendo aqueles gados? São meus. Tá vendo aquele galpão? É meu ali. Faz isso, faz aquilo. Prepara isso, prepara aquilo. E o pastor foi olhando, aquele varão tentando justificar a sua ausência na igreja, no reino de Deus. Um varão totalmente materializado, amando o mundo, apegado com fazendas, riquezas materiais. E o pastor virou para ele e começou a apontar para o céu e falou: olha lá, rapaz, olha lá, tá vendo? E ele olhou para o céu. Não, pastor, não estou vendo não. Olha lá, rapaz. E ele olhou de novo. Tá vendo? Não estou vendo nada. E o pastor disse: você nem vai ver. Sabe por quê? Você não tem nada lá. Vai chegar o dia que eu e você, nós estaremos perante o tribunal, não de Davi, mas de Cristo. E cada um vai receber os seus galardões, as suas recompensas, segundo as suas obras. O que você está fazendo? Está guerreando as guerras do Senhor? Que Deus nos abençoe. Até a próxima exposição. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, compartilhar e nos ajudar a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus.